Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 161. Descanse sob as ondas. Ver o gigante Dragonite pela primeira vez foi uma experiência inédita para os Dragonites que viviam na ilha Dragonite. A princípio eles hesitaram, observando de longe com uma mistura de admiração e medo. Nenhum deles ousou chegar muito perto, mas não demorou muito para que percebessem que o Dragonite gigante não tinha mais intenções. Estava ali para fazer amigos. Lentamente um grande grupo de Dragonites se aproximou do recém-chegado. Alguns subiram nas costas do Dragonite gigante, enquanto outros o circundavam no ar, maravilhados com seu imenso tamanho. Naoki sentou-se à beira do lago, cercado por Dratini, Dragonair e alguns Dragonites curiosos que haviam sido atraídos para a área pela comida. Ele observou a cena comovente se desenrolar acima, sorrindo enquanto os normalmente tímidos Dragonites começavam a aceitar o gigante Dragonite em seu grupo. O gigante Dragonite deve estar muito feliz agora, pensou Naoki observando a interação. Logo, a grande pilha de salgadinhos que Naoki trouxera foi completamente devorada pelos famintos Dragonites, Dratini e Dragonair. Mesmo depois de terminarem toda a comida, eles olharam para Naoki com olhos ansiosos, claramente querendo mais. Um dos Dragonair soltou um gemido suplicante. Uá! Naoki ergueu as mãos em sinal de rendição. Foi só isso que eu trouxe desta vez. Não sobrou mais comida. A expressão de decepção nos rostos dos Dratini e dos Dragonair fez Naoki rir. Não se preocupe, trago mais na próxima vez que eu for. Assim que ouviram isso, os Pokémon explodiram em aplausos, seus rostos se iluminando de alegria e expectativa. Uá! Todos eles disseram juntos. Naoki balançou a cabeça, sorrindo para o grupo animado. Vocês são todos uns glutões, disse ele brincando, pegando um Dragonair e fazendo-lhe cócegas na barriga. O Dragonair se contorcia em seus braços, rindo e se contorcendo. Lágrimas de riso encheram seus olhos quando ele finalmente se libertou e correu para se esconder no lago, deixando apenas a cabeça de fora para evitar outra sessão de cócegas. Naoki sorriu e voltou sua atenção para um pequeno e tímido Dratini rosa. Da última vez que o visitará, o Dratini brilhante estava tímido demais para se aproximar, mas o vínculo formado pelos petiscos parecia tê-lo acalmado. Desta vez, permitiu que Naoki o pegasse sem hesitar. Naoki lembrou de um boato que ouviu em sua vida passada. Pokémon brilhantes, por causa de suas cores diferentes, às vezes eram excluídos por seus pares, vistos como estranhos ou pouco atraentes. Curioso, Naoki olhou para os outros Dratini e Dragonair ao seu redor. Vocês acham fofo? Perguntou, referindo-se ao Dratini brilhante em seus braços. Todos os Pokémon próximos voltaram sua atenção para o Dratini rosa. Uá! Um dos Dratini de cor normal correu até ele, acariciando o Dratini brilhante com carinho, sem demonstrar nenhum sinal de exclusão. Era evidente que para eles, seu companheiro era igualmente amado, independentemente da cor. Os outros Dratini e Dragonair não demonstraram nenhum sinal de rejeição. Em vez disso, pareciam bastante felizes e contentes, brincando sem se importar. Ao ver essa cena, Naoki não pôde deixar de sentir uma onda de emoção. Estava claro que na ilha Dragonite, as conjecturas habituais sobre Pokémon brilhantes estarem isolados devido à sua coloração única não se confirmavam. Apesar de suas personalidades diferentes, os Dragonites que viviam naquela ilha eram todos gentis e acolhedores. Naoki respirou fundo e deitou-se na grama macia, olhando para o céu através da densa copa das árvores. As nuvens brancas flutuavam preguiçosamente pelo céu azul claro, e o sol dourado brilhava com tanta intensidade que era quase ofuscante. Uma suave brisa marítima soprava, trazendo consigo o ar quente do verão. Felizmente, as árvores densas que cercavam a ilha Dragonite funcionavam como um escudo natural, bloqueando a maior parte do calor. O lago central, com suas águas frias, fazia a ilha parecer um paraíso escondido. A ilha era como um santuário. As árvores cresciam altas e viçosas, provavelmente nutridas pela energia liberada pelos Dragonites. Os frutos pendurados nos galhos eram grandes, maduros e abundantes. Este é um lugar perfeito para se viver, pensou Naoki. Ele fez uma anotação mental para visitar a ilha com mais frequência para um merecido relaxamento. Enquanto ele estava deitado ali, os Dratini e os Dragonair começaram a se entreter. Eles correram atrás um do outro ao redor do lago, mergulhando na água e depois se lançando em direção aos arbustos densos. Naoki os observava brincar, apreciando a tranquilidade. Essa era a vida cotidiana deles e para ele, parecia maravilhosamente pacífica. De repente, o som de algo enorme entrando na água quebrou a calma. Naoki sentou-se rapidamente, olhando ao redor, alarmado. Um grupo de Dragonites e Dragonairs, igualmente curiosos, correu para o penhasco leste da ilha para investigar. Naoki o seguiu, chegando à beira do mar com uma visão clara do mar. Todos os Dragonites adultos da ilha estavam reunidos ali, incluindo o próprio Dragonite de Naoki. Eles observavam as ondas quebrando lá embaixo. Rugido. Ouviu-se o grito profundo e cansado do Dragonite gigante enquanto flutuava na superfície do mar. Soltou um rugido longo e melodioso em direção aos Dragonites da ilha antes de afundar lentamente no oceano, desaparecendo de vista. Os Dragonites da ilha responderam mergulhando no mar atrás do Dragonite gigante. Naoki, curioso e ansioso para saber o que estava acontecendo, virou-se para Dragonite. Leve-me lá embaixo. Instantaneamente, todos os Dragonites da ilha se viraram para olhá-lo com olhares intensos. Naoki. Au, ó. O Dragonite de Naoki estufou o peito orgulhosamente e voou para o lado de Naoki, gabando-se para os outros Dragonites. Au, ó. Ele está falando comigo, não com você. Os outros Dragonites. Naoki sorriu para a cena. Vamos, disse ele enquanto Dragonite o carregava para o mar, mergulhando suavemente abaixo da superfície. Felizmente, Naoki sabia nadar, uma habilidade que se mostrou útil agora. Assim que entraram na água, tudo ficou em silêncio e o mundo ao seu redor mudou.
As vistas familiares da ilha desapareceram, substituídas pelo vasto e profundo azul do oceano. Cardumes de peixes nadavam e se espalhavam em todas as direções, sentindo a presença de predadores. Enquanto Naoki segurava Dragonite, eles se aprofundaram no oceano. Bem à frente deles, a figura maciça do gigante Dragonite nadava graciosamente, como uma criatura subaquática colossal. Finalmente chegou a um ponto abaixo da ilha Dragonite, onde se acomodou, fechou os olhos e começou a dormir. Os outros Dragonites observaram a cena e assim que o gigante Dragonite adormeceu, eles gradualmente voltaram para a costa. Naoki, percebendo o comportamento calmo dos Dragonites, perguntou em voz alta: "O Dragonite gigante disse a vocês que ia dormir?" Dragonite assentiu entusiasticamente. "Ai." Como esperado, disse Naoki com um aceno de cabeça, pensando que ele simplesmente havia decidido descansar. Mas Dragonite não havia terminado. "Au, au", acrescentou com os olhos brilhando de excitação. Na mente de Dragonite, as palavras do gigante Dragonite ecoaram. "Estou cansado e vou tirar uma soneca. Vou brincar com vocês quando acordar. Se algum bandido tentar machucar vocês ou colocar a ilha em perigo, me acordem e eu dou uma lição nele." Os outros Dragonites presumiram que o gigante Dragonite retornaria ao mar profundo para dormir, mas ele escolheu dormir diretamente abaixo da ilha Dragonite. Naoki, incapaz de entender as palavras de Dragonite, ponderou: será que o gigante Dragonite precisa mesmo comer? Ele se perguntou se ele preferiria frutas, peixes do mar ou talvez, como Groudon e Kyogre, se poderia se sustentar com energia natural. A resposta para isso teria que esperar até que o gigante Dragonite acordasse. Satisfeitos com a forma como a situação se resolveu, Naoki e Dragonite começaram a se despedir dos dragões da ilha Dragonite. Dragonair, Dratini e Dragonite pareciam tristes com sua partida. Muitos deles queriam seguir Naoki de volta para casa, mas um olhar severo de seu Dragonite os manteve parados. Naoki percebeu a expressão de desejo deles e sorriu calorosamente. "Nos visitaremos em breve. Por enquanto, é hora de ir. Até mais." Acenando para o grupo de Dragonites, Naoki montou em seu Dragonite e decolou, subindo ao céu enquanto os Dragonites assistiam, cheios de relutância. Enquanto a ilha Dragonite desaparecia atrás dele, Naoki refletiu sobre tudo o que havia acontecido. "Talvez eu seja oficialmente um amigo humano da ilha Dragonite agora", ele refletiu, sorrindo ao pensar em como os Dragonites o aceitaram. No entanto, ao repassar os eventos em sua mente, ele não pôde deixar de se sentir um pouco abalado. O dia tinha sido muito mais intenso do que ele esperava. O que começou como uma surpresa poderia facilmente ter se transformado em um desastre. Se o gigante Dragonite tivesse sido mais agressivo, avançando pelas defesas da Aliança Paldea e invadindo a região, isso teria levado a uma batalha devastadora. Eu simplesmente não sei quão forte a campeã-chefe Geeta é na realidade, e se ela conseguiria suprimir o gigante Dragonite. Após ativar a velocidade extrema, a velocidade do Dragonite atingiu um nível incrível. Não demorou muito para que eles retornassem à região de Paldea. Naoki pretendia voltar direto para o rancho, mas notou alguém esperando por ele na costa oeste de Paldea. Diferentemente de antes, a linha defensiva da aliança naquela costa havia sido retirada, e a oficial Jenny, o grupo de repórteres e Tulip haviam partido. Apenas um helicóptero permaneceu na praia, e Geeta estava ao lado dele, olhando para o céu. Naoki pensou em voar, mas quando viu Geeta acenando para ele à distância, percebeu que não tinha escolha a não ser pousar. Assim que Dragonite pousou, Geeta parou um momento para avaliar o jovem à sua frente. Suas roupas estavam meio secas, meio molhadas, provavelmente por estarem no mar. "Parece que a situação foi resolvida", disse Geeta. "Em nome da Liga Paldea, quero agradecer." Naoki deu de ombros casualmente. "Está tudo bem. Tudo começou por minha causa, então era justo que eu resolvesse." Geeta sentiu, apreciando sua natureza direta. "Para onde foi aquele Dragonite gigante?" ela perguntou. "Em algum lugar ao qual ele pertença", respondeu Naoki, vendo a preocupação nos olhos de Geeta. Ele acrescentou: "Não se preocupe, ele não retornará para a região de Paldea." Geeta pareceu satisfeita com a resposta e mudou de assunto. "Você nunca participou de nenhum desafio de ginásio, né?" Naoki ficou um pouco surpreso, mas balançou a cabeça. "Ainda não." A expressão de Geeta se suavizou. "Você teria interesse em frequentar a Academia Naranja? A partir daí você poderia começar a aceitar desafios de ginásio e eventualmente se tornar a campeã de Paldea." Naoki rapidamente entendeu que Geeta estava de olho nele como um potencial recruta para a liga. Ele não tinha dúvidas de que assim que realizasse esses feitos, Geeta tentaria trazê-lo para o grupo, fazendo-o trabalhar para a Liga Pokémon, assim como o pobre Leori, o líder de ginásio que também serve como um dos Elite 4. Apesar da carga de trabalho sempre deixava Leori com uma aparência cansada e esgotada. Naoki não estava interessado nesse tipo de vida. Uma existência simples e tranquila no rancho era mais o seu estilo, uma vida comum com seus Pokémon. Naoki recusou sem pensar duas vezes. "Não, eu ainda prefiro ser fazendeiro." Ele também não perdeu a oportunidade de promover seus próprios produtos agrícolas para o principal campeão. A propósito, senhorita campeã, se tiver a oportunidade, passe aqui e compre leite de Gogoat, legumes, frutas e mais. Estão todos fresquinhos. Após a criação do Expresso Dragonite, e com Geeta como porta-voz, ele teria que se preocupar em não conseguir vendê-los. Quando a indústria de transmissão ao vivo decolou, Naoki imaginou realizar transmissões ao vivo para vender seus produtos agrícolas em Paldea via Expresso Dragonite e compras online. Geeta! Ela nunca tinha conhecido uma pessoa assim antes e não sabia como responder. Após uma breve pausa, Geeta sentiu hesitante e educadamente disse: "Se eu tiver a oportunidade, com certeza vou experimentá-los." Geeta ainda era jovem e inexperiente naquela época. Suas expressões eram muito menos compostas do que a personalidade madura e equilibrada que ela exibiria mais tarde nos jogos.
Naoki achou graça, mas decidiu deixar por isso mesmo. Acenou adeus, montou no Dragonite e começou sua viagem de volta. Quando ele chegou ao rancho, já eram 4 da tarde. Naoki afagou as cabeças de seus Pokémon, incluindo Koraidon e Ciclizar, que vieram cumprimentá-lo. Ele estava prestes a entrar para pegar a água quando notou Nakustak e Nakli brincando na grama. Ele se aproximou deles e perguntou: sua nova casa está pronta. Vocês já a viram? Nakli? Nakli. Os Pokémon pareciam confusos, pois ainda não o tinham descoberto. Naoki suspirou segurando a testa. Então me siga, eu te mostro. Ele conduziu os Pokémon até a casa de Sal. Depois de navegar por uma passagem descendente, eles chegaram à caverna subterrânea recém-construída. Enquanto olhavam ao redor para o vasto espaço, os 4 Nakustak e Nakli ficaram cheios de espanto. Nakli, Nakli, Nakli. Você gostou? Naoki perguntou com um sorriso. Durante o verão, a superfície fica extremamente quente, mas o frescor desta caverna subterrânea foi um grande sucesso com seus Pokémon habitantes da caverna. Naoki caminhou até o lago subterrâneo e disse: tem água aqui. Se estiver com sede, pode beber do lago. Também vou preparar um comedouro para sua terra frita com sal grosso favorita. Com isso, Naoki subiu as escadas, com a ajuda de Koraidon, moveu o coxo de alimentação da casa de Sal para dentro da caverna. Ele o encheu com terra torrada. Os Pokémon de Sal ainda não estavam com fome, então começaram a explorar a caverna subterrânea, familiarizando-se com seu novo lar. Observando-os, Naoki não pôde deixar de pensar que eles pareciam pequenas toupeiras de contos de fadas, ocupadas construindo seu reino subterrâneo. Sentindo-se um pouco cansado, Naoki bocejou e se despediu do Pokémon de Sal antes de voltar para casa. Ele tomou um gole d'água e olhou para o relógio antigo na parede. Vendo que ainda era cedo, jogou-se na cama e disse a Koraidon que o havia seguido para dentro. Vou tirar um cochilo. Vá lá fora brincar com Dragonite um pouco. Capítulo 162, Noite dos Vagalumes. Enquanto Naoki dormia, um grupo de Pokémon brincava lá fora, aproveitando a noite tranquila. Koraidon, no entanto, sentiu que algo estava errado. Naoki não parecia com a energia de sempre, quase como se estivesse ficando doente. Preocupado, Koraidon entrava furtivamente na casa com frequência, para ver como Naoki estava enquanto dava aulas de Dragonite e Ciclizar. Só quando Koraidon ouviu Naoki roncando é que finalmente se sentiu seguro. Ao cair da noite, Naoki ainda não havia acordado, e os Pokémon, rosnando de fome, trocaram olhares. Nenhum deles queria perturbá-lo. Sabiam que seu cuidador precisava descansar. Então concordaram tacitamente em deixá-lo dormir um pouco mais. Koraidon entrou na cozinha na ponta dos pés, abrindo cuidadosamente a geladeira. Tirou vários copos grandes de suco e leite Momou, e então vasculhou o armário em busca do grande pacote de frutas vermelhas que Naoki havia comprado na cidade. Com os braços cheios, Koraidon entregou o leite e o suco para Dragonite e Ciclizar, que o seguiram para dentro. O trio saiu sorrateiramente da casa, certificando-se de fechar a porta suavemente atrás deles. Na grama macia e orvalhada lá fora, Koraidon ergueu as frutas e gritou: Raal! Butterfree, Glaceon e os outros Pokémon que brincavam por perto se animaram e rapidamente se reuniram. Koraidon, com a ajuda de Dragonite e Ciclizar, começou a distribuir as frutas e bebidas, explicando a todos que aquele seria o jantar da noite. Eles deixariam Naoki descansar, e ele não precisaria se preocupar em cozinhar hoje. Os Pokémon concordaram com entusiasmo. Embora fosse uma refeição simples, eles saborearam as deliciosas frutas vermelhas. Ao contrário das frutas comuns, as frutas vermelhas eram repletas de nutrientes e energia. Para Pokémon como Butterfree, 2 frutas vermelhas eram mais do que suficientes para encher a barriga. Conforme o céu escurecia, Koraidon, como um guardião responsável, levou as frutas vermelhas restantes e os copos de leite vazios de volta para dentro de casa. Ao retornar, viu Dragonite e Ciclizar sentados à beira do rio, hipnotizados pelos vagalumes que voavam sobre a água. Todas as noites, esses pequenos insetos emitiam um brilho suave, reunindo-se à beira do rio e criando uma cena de tirar o fôlego enquanto sua luz refletia na água corrente. De repente, uma ideia surgiu na mente de Koraidon. Se eles pegassem esses vagalumes e os trouxessem para dentro, poderiam aproveitar esse lindo brilho a noite toda. Koraidon pegou um saco de frutas e chamou Butterfree, Glaceon e Palmo para ajudar a capturar os vagalumes. Ao ouvir o plano, os olhos dos outros Pokémon brilharam de entusiasmo, e eles se juntaram à missão com entusiasmo. No entanto, na empolgação, os Pokémon se empolgaram um pouco. Butterfree liberou rajada, Glaceon disparou raio de gelo e Palmo convocou uma onda de eletricidade. Os vagalumes foram capturados, mas nenhum deles brilhava mais. Koraidon segurou a testa incrédulo. Raal! Suspirou. Pegando gentilmente o saco de frutas de Ciclizar, Koraidon decidiu demonstrar pessoalmente como capturar vagalumes corretamente sem tirar o brilho deles. Koraidon diminuiu o passo, concentrando-se intensamente enquanto prendia a respiração, com as pupilas douradas fixadas em um único vagalume que flutuava silenciosamente. O brilho delicado cintilava no ar noturno. No segundo seguinte, Koraidon entrou em ação. Saltou para frente, cerrou as garras delicadamente e prendeu o vagalume na palma da mão. Dragonite, Glaceon, Butterfree, Ciclizar e Palmo se aglomeraram ao redor, com os olhos arregalados de expectativa. Cuidadosamente, Koraidon abriu a palma da mão. Lá, brilhando suavemente, estava o vagalume, sua luz verde-amarelada piscando suavemente. Raal, murmurou Koraidon com satisfação, completando a demonstração. Com a precisão de um mestre, colocou delicadamente o vagalume na bolsa. Os Pokémon observavam com olhos brilhantes enquanto a compreensão se desfazia neles. Eles haviam aprendido o truque. Animados, eles se espalharam pela margem do rio, agora capturando os vagalumes com o mesmo cuidado. Não demorou muito para que a sacola começasse a se encher de vagalumes brilhantes, cada um brilhando suavemente.
Eles trabalharam juntos rapidamente, mas seu entusiasmo logo assustou os vagalumes restantes, que voaram para a noite, suas luzes desaparecendo na distância. Coraidon, agora carregando orgulhosamente a sacola cheia de pequenas criaturas brilhantes, estava ansioso para compartilhar sua conquista com Naoki. Com os vagalumes a tiracolo, os Pokémon correram de volta para a casa mal iluminada, transbordando de entusiasmo. Fecharam as portas e janelas, selando o quarto em uma escuridão silenciosa. Então Coraidon abriu a bolsa. Um a um, os vagalumes flutuaram, preenchendo o ambiente com sua luz suave e brilhante. A tênue luminescência transformou o espaço escuro em um céu estrelado, criando uma galáxia suave de vagalumes brilhantes que iluminavam os rostos dos Pokémon. Maravilhados. Palmo sussurrou, hipnotizado pela visão. Hao. Ciclizar respirou, seus olhos refletindo lindo brilho. Ficou tão lindo. Quando todos os vagalumes entraram no quarto, Coraidon correu animadamente até a cama de Naoki e o acordou com uma lambida entusiasmada de sua língua molhada. Embora houvesse maneiras mais convencionais de acordar Naoki, Coraidon ficou tão cheio de alegria que optou pela abordagem mais afetuosa. Quando Naoki acordou, ainda sonolento, seus olhos foram recebidos por uma sala repleta de vagalumes suavemente brilhantes. A visão lembrava um céu estrelado. Por um breve momento, Naoki ficou perplexo, sua mente cansada tentando entender o que estava vendo. Então ele se deu conta. Eram vagalumes, não estrelas. O que está acontecendo? Naoki resmungou com a voz rouca. Ele sentiu um pouco de frio e percebeu que talvez tivesse pegado um resfriado por não ter se enxugado direito depois do mergulho mais cedo. Coraidon sorriu, com uma expressão cheia de orgulho. Hao! Naoki olhou ao redor do quarto, vendo os rostos ansiosos de seus Pokémon reunidos perto da cama. Vocês todos fizeram isso? Dragonite assentiu entusiasmado, batendo as asas levemente em excitação. Au! Ó! O Pokémon olhou para Naoki com expectativa, claramente esperando que ele apreciasse sua demonstração brilhante. Embora não falasse a língua deles, Naoki convivera com eles tempo suficiente para entender suas emoções por meio da linguagem corporal e das expressões. Naquele momento, seus rostos estavam cheios de esperança e calor, aguardando sua aprovação. Naoki observou as luzes cintilantes no quarto e percebeu que aquilo era um presente, um gesto atencioso de seu amado Pokémon. Obrigado, disse Naoki com um sorriso largo. Gostei muito. Ao ouvir isso, os rostos dos Pokémon se iluminaram de alegria, sua felicidade era contagiante. Hao! Coraidon sorriu orgulhosamente. Oh, Dragonite concordou. Naoki olhou para o relógio. Era tarde, e sabendo que seus Pokémon ainda poderiam estar com fome, ele começou a se levantar da cama, pronto para preparar o jantar para eles. Mas Ciclizar balançou a cabeça, e Coraidon rapidamente apontou para o saco de frutas e a garrafa de leite na mesa, indicando que eles já tinham feito a refeição. Você já comeu? Naoki perguntou surpreso. Todos os Pokémon concordaram em uníssono. Naoki observou o grupo, seu olhar se fixando em Coraidon. Ele tinha uma forte suspeita de que aquele plano fora ideia de Coraidon. Alguém ainda está com fome? Ele perguntou, preparando-se para cozinhar uma refeição para si mesmo e potencialmente para qualquer outra pessoa que precisasse de mais comida. Os Pokémon balançaram a cabeça, satisfeitos após terminarem as frutas. Naoki sorriu para si mesmo, percebendo que precisaria estocar mais frutas vermelhas no dia seguinte. Como todos estavam satisfeitos, ele foi até a cozinha preparar algo simples para si. Ele fritou rapidamente um ovo. Cozinhou uma panela de macarrão e decorou com cebolinha picada e um fio de óleo de gergelim antes de cobrir o prato com o ovo frito perfeito. Depois do jantar, era hora de dormir. Coraidon, com os olhos arregalados e ansiosos, agachou-se ao lado da cama, aguardando ansiosamente. Naoki havia prometido mais cedo que poderia dormir na cama com ele esta noite. Suba! Naoki deu um tapinha no espaço ao lado dele e Coraidon não perdeu tempo. Ele pulou na cama, acomodando-se como um grande e satisfeito Golden Retriever. Ciclizar, vendo isso, olhou com inveja. Suspirando com um sorriso, Naoki gritou. Tudo bem, você também. Vem aqui. Ciclizar sorriu e rapidamente pulou para o outro lado de Naoki, se enrolando alegremente. Vocês todos podem dormir. Eu vou assistir TV por enquanto, disse Naoki, ainda se sentindo acordado demais para dormir com eles. Coraidon aninhou-se à sua esquerda, Ciclizar à sua direita, e Palmo, de alguma forma, encontrou um lugar aconchegante em sua barriga. Naoki, agora espremido entre seus Pokémon, viu-se com pouco espaço para se mover. O quarto estava silencioso, exceto pelo zumbido suave da televisão e pelo brilho suave dos vagalumes que eles tinham capturado antes. Naoki olhou para os insetos brilhantes pairando na penumbra, depois para seus companheiros Pokémon, que dormiam pacificamente ao seu redor. Um sorriso suave se espalhou por seu rosto. Momentos como esse eram simples, mas cheios de calor. Capítulo 163. Sementes de tradução. Calendário da Aliança, ano 198, 6 de maio, verão. O tempo estava ficando mais quente a cada dia. Quando Naoki não estava ocupado com os trabalhos da fazenda, ele passava a maior parte do tempo dentro de casa, aproveitando a brisa fresca do ar-condicionado e assistindo TV. Ele e sua Alcremie preparavam sobremesas refrescantes e as compartilhavam com os Pokémon do rancho. Com o passar dos dias, as plantações nos campos continuaram a crescer e amadurecer. As videiras de lúpulo se espalharam pelos suportes, abóboras laranjas e melancias verde escuras jaziam silenciosamente no chão, e o milho cresceu alto. Embora as espigas ainda não estivessem maduras, o trigo e os abacaxis também estavam crescendo, mas precisariam de mais tempo para amadurecer completamente. O que mais agradou Naoki foi a visão de seu campo de girassóis, repleto de flores amarelas brilhantes. As flores douradas estavam voltadas para o sol, sustentadas por suas robustas folhas e caules verdes, criando um cenário belo e vibrante.
Parado ali mesmo tendo previsto, Naoki ainda achou aquilo incrível. As plantações neste mundo pareciam crescer a uma velocidade espantosa. Os girassóis floresceram apenas 7 dias atrás, graças à energia de seu Gogoat, amadureceram rapidamente. Sob o sol escaldante, Naoki caminhou pelos campos para inspecionar as plantações. E abóbora, uma planta usada para fazer comida. Levará mais 3 dias para ser colhida. É melancia, uma cultura de verão que refresca e mata a sede. Está madura e pronta para a colheita. É milho, ainda não está maduro. Levará mais 10 dias para ser colhido. Lúpulo, usado para produzir cerveja de cevada. Ainda não está maduro. Levará mais 10 dias para ser colhido. Parece que a maioria das plantações vai precisar de um pouco mais de tempo, pensou Naoki. As únicas coisas prontas para a colheita agora eram os girassóis e as melancias. Naoki não conseguiu deixar de se lembrar da melancia gigante mutante da última vez enquanto caminhava pelos campos de melancias e girassóis. Com um otimismo cauteloso, ele usou sua trapaça para inspecionar cada melancia e girassol, na esperança de encontrar algo extraordinário novamente. Infelizmente, desta vez não houve surpresas. Nenhuma plantação sofreu mutação. Parece que as chances de mutação são muito baixas, pensou Naoki um pouco decepcionado. No entanto, ele rapidamente ignorou. Apenas 2 plantações estavam totalmente maduras, e havia muitas outras esperando para amadurecer. Seus olhos brilhavam de expectativa enquanto ele olhava para o canteiro de abóboras próximo. Com a excitação crescendo, ele decidiu que era a hora de começar a colheita. Naoki chamou Koraidon, Ciclizar e Dragonite para ajudar a colher as melancias maduras e empilhá-las na sombra. Ele tinha grandes planos para esses melões. Parte da colheita seria vendida, parte seria enviada para o iglu de Glaceon para esfriar e o restante seria guardado para experimentos culinários. Da última vez, a enorme melancia não durou o suficiente para que ele pudesse testar alguma receita, mas desta vez ele estava determinado. Quando terminaram a colheita, o sol já estava alto no céu e eram 10 horas da manhã. Naoki abriu 5 melancias e as distribuiu aos Pokémon, que se reuniram na sombra para saborear a refrescante delícia. Os 3 Gogoat e o Miltank pegaram uma para si, enquanto o Combei dividiu uma. O Pokémon Sal, no entanto, não se interessava por melancias. Preferia sua dieta habitual de terra. Observando seus Pokémon comendo alegremente, Naoki sentiu a satisfação de uma colheita bem-sucedida preencher o rancho. O ar parecia mais leve, repleto da alegria da abundância. Com um sorriso no rosto, Naoki voltou-se para o campo, foi-se na mão e cortou um girassol totalmente maduro. As sementes de girassol, tão cheias que estavam prestes a explodir, estavam perfeitas. Ele planejava torrá-las mais tarde e comê-las. Nesta era em que os celulares e a internet não estão amplamente desenvolvidos, comer sementes de girassol é uma ótima maneira de passar o tempo. Naoki encheu uma tigela grande com sementes de girassol colhidas de uma planta de girassol. Primeiro, lavou-as bem, secou-as, em seguida, pegou emprestada uma tigela de creme de caramelo de Alcremie. Por fim, ele jogou as sementes de girassol, uma pequena quantidade de sal grosso e o creme de caramelo em uma panela, mexendo continuamente no fogo. Após cerca de 20 minutos, as sementes de girassol estavam perfeitamente torradas, enchendo a cozinha com um delicioso aroma de caramelo. Satisfeito com seu trabalho, Naoki desligou o fogo e despejou as sementes perfumadas cobertas de caramelo em uma tigela. Enquanto ele olhava para a tigela, uma informação surgiu em sua mente. Tradução sementes, B+, sementes de girassol torradas com creme de caramelo e sal grosso puro. Efeito de culinária, comunicação linguística menor. Comer essas sementes permite que você entenda a linguagem Pokémon. Uma semente traduz uma palavra. O efeito é cumulativo. Avaliação, um lanche muito bom, repleto da doçura do creme de caramelo. Comê-los pode deixar qualquer um feliz, um deleite perfeito para passar o tempo. O quê? Os olhos de Naoki se arregalaram em descrença enquanto ele olhava para a tigela de sementes de girassol. Para testar o efeito dessa descoberta culinária inesperada, Naoki colocou 2 sementes na boca e correu para fora. Encontrou Butterfree descansando sob o beiral, aproveitando a brisa fresca. Animado, gritou: "Ei, Butterfree!" Butterfree virou a cabeça na direção de Naoki e ao vê-lo, uma expressão feliz apareceu em seu rosto. O que foi? Naoki congelou em descrença. Ele conseguia entender. Entusiasmado, ele correu de volta para casa, ainda segurando a tigela de sementes de girassol, sorrindo como um bobo. Aquela tigela de sementes tinha mais potencial do que qualquer coisa que ele já havia cozinhado. Apenas meio mês antes, ele invejara as habilidades telepáticas de Gardevoir e agora, podia se comunicar diretamente com os Pokémon. Era como se ele tivesse sua própria versão de telepatia. As sementes permitiam que quem as comesse entendesse diretamente os Pokémon, uma habilidade que rivalizava com poderes raros e lendários como a bênção da Floresta Viridian. Isso é incrível, pensou Naoki enquanto começava a devorar as sementes rapidamente, ansioso para testar ainda mais esse novo poder. Depois de comer um número incerto de sementes, ele correu para fora, onde Dragonite e os outros Pokémon estavam aproveitando sua melancia sob o sol. Naoki gritou: "Dragonite!" Assustado, Dragonite se virou para olhá-lo. "Au-ó, o que há de errado?" Naoki sorriu radiante. "Ah, nada. Só vim aqui para conversar." Dragonite inclinou a cabeça em confusão. "Au-ó, au-ó, por que você está agindo tão estranho? Não podemos conversar todos os dias? Agora eu consigo entender o que você está dizendo." Naoki anunciou orgulhosamente. "Oh, o quê? Gao? O quê? O que?" O outro Pokémon, igualmente chocado, virou-se para Naoki com os olhos arregalados. Dragonite, agora curioso, continuou fazendo perguntas, tentando entender como Naoki de repente conseguia entendê-las. Em resposta, Naoki sorriu maliciosamente e tirou uma pequena semente de girassol. "É por isso", disse ele, segurando a semente.
Fiz um lanchinho que me permite entender o que vocês estão dizendo. Toda vez que como consigo entender uma palavra. Os Pokémon ficaram espantados. Dragonite e os outros olharam para as sementes como se fossem mágicas. Isso é incrível. Seus olhos pareciam dizer. Mas enquanto Naoki continuava conversando, ele percebeu que a fala de Dragonite lentamente voltou a ser au-ó-ó, au-ó-ó. Naoki, parece que o poder da semente acabou. Sua contagem de palavras havia se esgotado. Ele olhou para os campos de girassóis próximos e tomou uma decisão repentina e decisiva. De agora em diante, ele iria expandir os campos de girassóis. Capítulo 164. Cavaleiro Melancia. Naquela tarde, Naoki foi à cidade e comprou vários sacos grandes de sementes de girassol na loja de sementes. No entanto, não as plantou imediatamente. Planejou esperar até que as safras atuais estivessem totalmente maduras e colhidas antes de iniciar o próximo ciclo de plantio. Girassóis podiam ser plantados até mesmo no outono, então não havia pressa. Com esse plano, Naoki esperava reunir um suprimento substancial de sementes de girassol antes da chegada do inverno rigoroso. Uma vez armazenadas, ele poderia descascá-las sempre que quisesse se comunicar com seus Pokémon, simplesmente colocando um punhado delas na boca. Quanto à irritação causada por excessos, ele imaginou que poderia ser compensada comendo bastante frutas e vegetais. Às 5 da tarde, Zack chegou para colher os produtos do dia. Naoki já havia preparado várias melancias maduras, leite de gogoate do seu rebanho e uma grande lata de leite moomo para ele. Zack, sorrindo enquanto examinava a colheita, comentou: parece que é mais uma boa temporada de colheita. Tenho ouvido coisas semelhantes de outras fazendas por aqui. Naoki, curioso, perguntou: as plantações de alguém amadureceram antes do previsto? Zack balançou a cabeça, mas sorriu com conhecimento de causa. Não exatamente. Mas desde que você deu aquela melancia gigante para todo mundo, o pessoal por aqui tem se inclinado mais a acreditar no rei das colheitas abundantes. Muitos fazendeiros começaram a comprar estátuas daquela e colocá-las em suas casas. As pessoas acham que o rei teve algo a ver com as boas colheitas desta temporada. Naoki, ele não pôde deixar de se sentir um pouco preocupado. Estaria a cidade começando a depender demais das bênçãos do rei das colheitas abundantes? E se eles se esquecessem da importância do próprio trabalho duro? Tentando oferecer um lembrete gentil, Naoki disse: isso tudo ainda é resultado do trabalho duro e do esforço de todos. Zack entendeu o significado e riu. Ah, não se preocupe. As pessoas conhecem bem a história. Dizem que se as pessoas ficarem com preguiça, o rei das colheitas abundantes pode se cansar de ajudar e retirar as bênçãos. Então, embora sejamos gratos pela ajuda do rei, ainda estamos nos esforçando. Ao ouvir isso, Naoki sentiu uma sensação de alívio. Zack entregou o dinheiro pelas mercadorias do dia. Aqui está o seu pagamento. Agora preciso fazer minhas rondas e coletar nas outras fazendas. Até amanhã. Vejo vocês amanhã. Naoki acenou quando Zack saiu. Com um olhar para o iglu de Glaceon, Naoki decidiu se presentear com uma melancia gelada para si e para o Pokémon. Graças à pedra de gelo, as melancias estavam perfeitamente geladas, com suas cascas grossas cobertas por uma fina camada de gelo. Ele levou uma, junto com algumas outras, de volta para casa, pronto para experimentar pratos com melancia. A primeira coisa que ele fez foi um suco de melancia simples e refrescante. Naoki cortou a melancia, jogou a polpa vermelha e suculenta no liquidificador e logo tinha várias xícaras de suco de melancia gelado. Ele olhou para o suco recém-preparado. Suco de melancia gelado. B. Uma bebida refrescante de verão feita de melancia gelada. Efeito: resistência ao calor nível 1. Após o consumo, concede resistência a altas temperaturas e previne insolação por 15 minutos. Comentário: uma bebida doce e refrescante. Perfeita para se refrescar em um dia quente de verão. O efeito de resistência ao calor foi útil, embora não surpreendente. Naoki se lembrava de ter feito pratos semelhantes antes, como macarrão quente para sopa que garantia resistência ao frio. Era mais ou menos o que ele esperava. Em seguida, ele experimentou raspas de melancia, casca de melancia frita, picolés de melancia e geleia de melancia. A maioria das receitas era apenas refrescante ou oferecia um leve efeito de restauração de energia. No entanto, uma receita se destacou. Geleia de melancia, C+, uma sobremesa mastigável feita de melancia recém-colhida. Efeito: Cavaleiro Melancia. Após alimentá-lo com um Pokémon, se ele usar um capacete feito de melancia, poderá se transformar em um Cavaleiro Melancia, atraindo a atenção do inimigo e reduzindo seu ataque e defesa durante a batalha. Comentário: um lanche suave e delicioso, perfeito para todas as idades. Naoki, embora fosse divertido e pudesse ser útil em certas situações, não foi exatamente o efeito inovador que ele esperava. Olhando para a pilha de cascas de melancia à sua frente, Naoki decidiu se divertir um pouco. Ele limpou uma das maiores cascas, cortou o excesso com uma faca e transformou-a em um capacete parecido com um capacete de motocicleta. Naoki saiu, carregando a casca de melancia que havia criado antes. Ao avistar Dragonite descansando na grama, ele o chamou. Dragonite sentou-se, piscando grog ao ó. Com um brilho travesso nos olhos, Naoki disse: que tal algo especial para aumentar sua força? Ao ouvir a menção de força, os olhos de Dragonite brilharam de entusiasmo. Ele assentiu ansiosamente ao ó. Naoki começou jogando um pedaço de gelatina de melancia na boca aberta de Dragonite. Dragonite engoliu rapidamente, lambendo os lábios de satisfação. No entanto, antes que pudesse pedir mais, Naoki puxou o capacete de casca de melancia, escondendo um sorriso irônico enquanto o colocava sobre a cabeça de Dragonite. Com um suave puff, a casca da melancia foi perfurada pelo chifre de Dragonite, encaixando-se perfeitamente, mas de forma hilária, em sua cabeça. A visão era tão cômica que Naoki não conseguiu conter o riso. Ai!
Dragonite inclinou a cabeça tentando se ver, mas não conseguiu. Nesse momento, Coraidon se aproximou trotando e imediatamente começou a rir ao ver Dragonite com o capacete de melancia. Sua risada ecoou pelo rancho, fazendo os olhos de Dragonite se arregalarem em descrença. Ele olhou de Naoki para Coraidon e vice-versa, com a expressão cada vez mais magoada. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Dragonite, seus lábios tremendo. Ele choramingou. Naoki rapidamente conteve o riso, balançando a cabeça. Não é que estejamos rindo de você. É que, bem, sua aparência é adorável. Dragonite pescou, ainda incerto. Sentindo a necessidade de salvar a situação, Naoki se inclinou e disse, você sabe que minha comida sempre tem alguns efeitos especiais, certo? Dragonite assentiu hesitante. Bem, a geleia que você acabou de comer funciona assim, começou Naoki, explicando cuidadosamente. Se você usar esse capacete de melancia, ele reduz o ataque e a defesa do seu oponente durante a batalha. Os olhos de Dragonite se arregalaram, claramente interessado. Naoki continuou, pense nisso. Se o seu oponente não consegue parar de rir por causa da sua aparência, ele vai perder o foco, certo? E quando ele ri, não consegue se defender direito. Seus músculos relaxam e sua força diminui. Dragonite encarou Naoki, depois Coraidon, que ainda ria, e finalmente voltou a encarar o capacete de melancia. Lentamente a compreensão surgiu em seu rosto, e ele assentiu. Dragonite murmurou pensativo, agora vendo o capacete como um bem valioso. Ele tirou cuidadosamente o capacete de melancia e o embalou como se fosse um bem precioso. Naoki sorriu, acenando. Fique com ele. É todo seu. Dragonite sorriu orgulhoso, já valorizando o capacete de aparência ridícula. Naquela noite, o rancho estava repleto de risos e aroma de melancia. Naoki havia preparado um grande banquete. Casca de melancia frita, suco de melancia, geleia de melancia, costeletas de porco cozidas com casca de melancia e até sanduíches de melancia. Quando o jantar terminou, os Pokémon estavam esparramados no chão, gemendo de exaustão e brincadeira. Estavam tão cheios que mal conseguiam se mexer e alguns, como Dragonite e Coraidon, juraram nunca mais comer melancia pelo menos por um tempo. Ao ver a aparência deles, Naoki mostrou um sorriso envergonhado no rosto. Naoki suspirou enquanto caminhava em direção à caverna subterrânea, ainda mastigando as últimas sementes. Ele havia aberto melancias demais naquele dia, espremido suco demais e agora estava preso tentando terminar tudo antes que estragasse. Depois do jantar, seus Pokémon correram para fora para aproveitar o luar, mas Naoki ainda não estava com sono. Então, com um punhado de sementes, decidiu visitar a caverna subterrânea e conversar com o Pokémon de sal. Mas, enquanto se dirigia para lá, o efeito das sementes de tradução começou a fazer efeito novamente. Antes mesmo que ele percebesse, todos os Pokémon ao seu redor estavam subitamente muito falantes. Dragonite, deitado na grama, espreguiçou-se e comentou, a lua está tão linda. Ciclizar ecoou o sentimento com um chiurear brincalhão, Gaia. Que lindo! Até Coraidon, bocejando preguiçosamente, acrescentou, Gawa. Já está com sono. Acima Butterfree dançava no ar, cantarolando suavemente e os Pokémon pássaros voando sobre o rancho. Eles grasnavam para frente e para trás. Gea. Está escurecendo, vá para casa, vá para casa. Mas o que realmente chamou a atenção de Naoki foi o coro de vozes do outro lado do rio. Os Psyduck selvagens conversavam entre si. Psyduck, eu realmente quero nadar no rio. Outro respondeu rapidamente, Psyduck, você será levado embora. E então um terceiro gritou, Psyduck, tem tanta comida deliciosa crescendo do outro lado. Eu quero muito comer, Psyduck. Naoki franziu a testa, percebendo que até mesmo os sons ambientes dos Pokémon selvagens estavam sendo traduzidos pelas sementes. Isso está ficando ridículo, pensou ele. Não preciso ouvir tudo. E então ele percebeu, espere, eles estão falando sobre roubar minhas plantações? Ele estreitou o olhar para os Psyducks do outro lado do rio e de fato, vários deles observavam seus campos com avidez. Quando notaram Naoki os encarando, o pânico foi instantâneo. Psyduck, fomos vistos. Naoki suspirou novamente. Essa coisa da tradução é uma bênção e uma maldição. Fingindo não ter ouvido os planos deles, Naoki se virou e seguiu em direção à casa de sal. Desceu o túnel que levava à caverna subterrânea onde residiam os Pokémon de sal. Mas ao se aproximar do fundo, o som de uma luta ecoou pelo túnel. Naoki foi até lá para verificar e viu que o Nacli, que ainda não havia evoluído, estava lutando com o Naclstack. Naoki não ficou surpreso com a cena que se desenrolava diante dele. Aliás, era exatamente isso que ele havia sugerido a Nacli algum tempo antes. Da última vez que Nacli comeu uma panela grande de terra frita, ele ainda não havia evoluído. Decepcionado por dias, Naoki lhe propôs uma nova abordagem, treinar com outros Pokémon. Através de batalhas, ele poderia ganhar experiência, fortalecer seu corpo e eventualmente atender às condições necessárias para a evolução. Ao ver Naoki chegar, Nacli e Naclstack pararam o treino. Naoki quebrou um punhado de sementes e perguntou, como você está se sentindo? Nacli respondeu alegremente, Nacli, é ótimo. Que bom ouvir isso, disse Naoki enquanto inspecionava a condição de Nacli. Em breve, você evoluirá para uma versão ainda mais poderosa de si mesmo. Nacli, estou tão animado. Nacli pulou de alegria. Lembrando-se de tudo que Naoki havia feito por ele, olhou para ele com profundo carinho e gritou. Nacli, eu amo mais Naoki. Naoki piscou surpreso, momentaneamente atordoado. Percebeu que aquela era a expressão mais pura dos sentimentos de Nacli. Com um sorriso suave respondeu, obrigado. Eu também gosto de você. A alegria de Nacli só aumentou. Ela saltava de alegria.
Naoki estendeu a mão para acariciar sua cabeça com a intenção de pegá-lo em seus braços, mas, no momento em que fez isso, uma luz brilhante rompeu de seu corpo. Estava evoluindo. Naoki recuou um pouco, observando com admiração a forma de Nakli se transformar sob a luz brilhante. Toda a caverna subterrânea se iluminou com a intensidade da evolução. Quando a luz finalmente diminuiu, um Nakustak forte e poderoso estava diante de Naoki totalmente evoluído. Naquele momento Naoki sentiu uma onda de orgulho e alegria. Todos os 5 Nakli haviam completado sua evolução para Nakustak. Evoluído. Estou tão orgulhoso de você! Exclamou Naoki dando um passo à frente para parabenizar o recém-evoluído Nakustak. Ele olhou para o poderoso Pokémon com uma mistura de admiração e nostalgia. Não pôde deixar de se lembrar da primeira vez que os viu, pequenos e frágeis. Agora, eles eram formidáveis, capazes de resistir a qualquer coisa. Não há nada mais gratificante no mundo, pensou Naoki, do que ver um Pokémon evoluir e crescer diante dos seus olhos. De uma criatura pequena e vulnerável a um Pokémon forte e firme, Naoki percebeu que essa é a verdadeira alegria de criar e treinar Pokémon. Ele passou algum tempo conversando com o grupo, parabenizando cada um, antes de perceber que alguns deles estavam começando a parecer sonolentos. Então não vou perturbar seu descanso. Até amanhã. Stack, vejo vocês amanhã. Assim que ele se levantou para sair, um som repentino de farfalhar ecoou no canto da caverna. Naoki ficou surpreso, imaginando se havia outros Pokémon selvagens atraídos para a caverna. Curioso, ele caminhou em direção ao som e logo notou um pequeno monte de terra no chão plano. Um leve ruído veio de dentro. Skiak, Skiak, Skiak. Você não pode me ver, você não pode me ver, Skiak. Naoki. Ele pensou que o Pokémon já tivesse ido embora, mas ele ainda estava ali, escondido sob a terra. Com um suspiro, Naoki gritou, Diglett, saia. Eu consigo ver você. Em resposta, o pequeno monte tremeu e então rapidamente começou a recuar para dentro da terra. Naoki, exasperado, gritou, Diglett, não corra. Fique e trabalhe para mim. Eu vou garantir que você seja alimentado todos os dias, contanto que me ajude a arar a terra. Ao ouvir essas palavras, o fugitivo Diglett congelou. Ele cuidadosamente colocou a cabeça para fora do monte. Skiak? Sério? Claro que é verdade. Naoki sorriu. Considere seus erros passados de arruinar as terras agrícolas perdoados. De agora em diante, estou oficialmente contratando você para ajudar no rancho. Em troca, lhe darei 3 refeições por dia. Rangido, os olhos de Diglett se arregalaram de surpresa e alegria. Naoki não conseguia entender exatamente as palavras que ele gritava, mas pela sua expressão animada, estava claro que o Pokémon estava a bordo. Então está combinado, disse Naoki, com a voz cheia de satisfação. Você vai morar aqui a partir de hoje. Digletts como este costumam fazer ninhos no subsolo. Raramente vêm à superfície, pois a luz solar intensa enfraquece seus corpos. Quando eu precisar da sua ajuda, eu te ligo, acrescentou Naoki. Era o momento perfeito. Ele tinha planos de expandir seus campos de girassóis, e com um Diglett habilidoso em arar o solo, a tarefa se tornaria muito mais fácil. Além disso, ele poderia cultivar mais terra, o que resultaria em mais colheitas e uma chance maior de seu pasto florescer. Diglett guinchou ansiosamente em concordância. Naoki, intrigado, perguntou, onde você estava se escondendo todo esse tempo? Ele pegou um punhado de sementes e começou a beliscá-las. Rangido, rangido, rangido. O Diglett explicou que ele vivia embaixo da área o tempo todo. Seu ninho ficava no subsolo, serpenteando por incontáveis túneis pequenos sob o pasto. Ele havia permanecido fora de vista, nunca vindo à superfície porque não havia comida. Mas recentemente o Diglett notou o humano lá em cima plantando, e a curiosidade o levou a investigar. Naoki assentiu em compreensão. Então já estava ali muito antes dele chegar. Tudo bem. Você pode ficar aqui, disse Naoki gentilmente. Percebendo o olhar de Diglett se desviar para o Nakustak ao longe, ele o tranquilizou. Não se preocupe, eles não vão te machucar. São Pokémon dóceis. Rangido. O Diglett respondeu, aparentemente aliviado. Capítulo 165. Casa Diglett. No dia seguinte, depois do café da manhã, Naoki ligou para Diglett e se preparou para abrir um novo pedaço de terra no canto sudeste do rancho para plantar girassóis. Depois de saborear o sanduíche que Naoki lhe dera, Diglett sentiu-se energizado, com a determinação brilhando em seus olhinhos. Assim que Naoki delineou a área que precisava ser cultivada, Diglett começou a trabalhar. Com um movimento rápido, Diglett enfiou a cabeça no solo e começou a cavar numa velocidade surpreendente. Naoki ficou fascinado pela habilidade natural de Diglett para arar a terra. Ele não se moveu, preferindo ficar no gramado, observando com interesse. Enquanto Diglett trabalhava, pequenos montes de terra começaram a aparecer no terreno plano, formando sulcos perfeitos como os de um campo bem cuidado. O solo amoleceu, transformando-se no canteiro perfeito para o plantio. Os minutos se transformaram em quase 40, e logo todo o terreno foi arado. Diglett, cansado, mas triunfante, emergiu do chão, ofegando levemente. Uma expressão de excitação iluminou seu pequeno rosto. Pronto. Que tal? Impressionante, né? Ele olhou para Naoki com olhos esperançosos. Naoki riu baixinho, sorrindo diante da ânsia do pequeno Pokémon. Obrigado pelo seu trabalho duro, Diglett. Aqui, pegue algumas frutas vermelhas. Coma uma primeiro e eu cuido do resto. Diglett aceitou a fruta ansiosamente, correndo para o lado para mordiscá-la enquanto ficava de olho em Naoki. Plantar girassóis era diferente de plantar trigo. Cada girassol precisava de espaço para espalhar suas raízes e absorver nutrientes do solo para crescer forte e saudável.
Depois de trabalhar na agricultura por um tempo, Naoki adquiriu alguma experiência. Ele mediu cuidadosamente a distância entre cada cume com os olhos e, em seguida, cavou a terra fofa com as mãos para plantar cada semente de girassol. Ele repetiu o processo até que todo o campo estivesse plantado. Quando terminou, já eram 10h30 da manhã. O sol estava mais alto e o ar estava ficando mais quente. Com esse tipo de calor, as plantações no campo podem secar rapidamente se não receberem água suficiente. Naoki chamou Dragonite e pediu que ele invocasse chuva para nutrir as sementes de girassol recém-plantadas. Dragonite usou Dança da Chuva. Logo, uma garoa suave começou a cair sobre o campo. Diglett, observando de lado, ficou completamente atordoado. Ele olhou para o céu e depois para o campo, com seu pequeno rosto peludo cheio de confusão. Está chovendo. Mas por que só chove aí? Naoki, percebendo a perplexidade de Diglett, caminhou até o lado dele e afagou sua cabeça. Essa é a Dança da Chuva do Dragonite. É um movimento do tipo água que faz chover. Skiak guinchou Diglett, assentindo lentamente, ainda processando o que tinha visto. Então, como se de repente tivesse se lembrado de algo, Diglett gritou animadamente para Naoki e saiu correndo. O que houve? Naoki ergueu uma sobrancelha curioso e seguiu o pequeno Pokémon. Não demorou muito para que Diglett o levasse a um campo próximo, onde o trigo dourado balançava suavemente na brisa. Naoki tinha planos de guardar o trigo para fazer malte e cerveja, usando lúpulo e outros ingredientes para aperfeiçoar sua receita. Enquanto seguia Diglett até o campo de trigo, o pequeno Pokémon correu para o lado e parou. Naoki então notou um pequeno buraco na grama. Diglett rastejou para dentro do buraco, mas colocou a cabeça para fora. Skiak, curioso, Naoki ergueu uma sobrancelha. Voltou para casa, pegou um punhado de sementes e começou a beliscar. Diga isso de novo. Diglett, intrigado, repetiu. Skiak, Skiak, Skiak. Você pode me chamar. Daqui. Eu vou ouvir e sair. Naoki fez uma pausa, entendendo agora. Diglett estava lhe dizendo que se precisasse de ajuda, poderia simplesmente chamá-la do buraco, e ela ouviria e emergeria do subsolo. Entendo. Naoki assentiu com um sorriso nos lábios. Skiak, Diglett gritou mais 2 vezes antes de recuar completamente para o buraco. Naoki sabia que o calor era demais para Diglett. Se ficasse muito tempo ao ar livre, seu corpo enfraqueceria devido ao sol. Você deveria voltar e descansar, gritou Naoki com um tom gentil. Depois, ele foi até a lavanderia. Lá, encontrou algumas tábuas de madeira, pregos e um martelo. Com eles, fez uma pequena placa. Usando uma caneta, escreveu cuidadosamente Casa do Diglett. Depois de terminar, colocou orgulhosamente a placa ao lado do buraco. Satisfeito com seu trabalho, Naoki limpou as mãos e observou a cena. O trabalho de campo do dia estava quase concluído e o calor se tornará insuportável. Decidindo que era hora de uma pausa, Naoki voltou para dentro. Não havia sentido em ficar sob o sol escaldante quando o ar-condicionado fresco e convidativo e a TV o aguardavam lá dentro. Pokémon como Dragonite, Koraidon e Ciclizar prosperam no calor, sem se incomodar com o aumento das temperaturas. Mesmo nos dias mais quentes, eles corriam pela grama lá fora perseguindo e brincando uns com os outros, sem se incomodar com o sol escaldante. Gogoat e Dolio, no entanto, permaneceram dentro de seu cercado, que tinha um abrigo contra a chuva para protegê-los. Por enquanto, não sentiam muito calor. Na verdade, a luz solar abundante era perfeita para os Pokémon do tipo grama, auxiliando sua fotossíntese e ajudando-os a se fortalecerem. Enquanto isso, Alcremie seguiu os 5 Nakustak até uma caverna subterrânea fresca, escapando do calor opressivo. Claro, não se esqueceu de trazer Glaceon junto. Assim, Naoki se viu sozinho dentro de casa. Ele estava confortavelmente relaxado, comendo fatias de melancia fresca enquanto aproveitava o ar-condicionado. Recostado na cadeira, assistia a um filme de Pokémon na TV, sentindo-se relaxado e satisfeito. Mas seu momento de paz não durou muito. Dragonite veio correndo de fora, choramingando baixinho e segurando uma casca de melancia murcha em suas garras, olhando para Naoki com olhos grandes e tristes. No início, Naoki ficou confuso, mas quando viu a casca podre da melancia, não conseguiu evitar um pequeno suspiro. Achei que algo sério tinha acontecido. Aquela casca de melancia ia acabar quebrando. Dragonite arregalou os olhos. Uó! Mas era especial. Naoki sorriu, reclinando-se ainda mais na cadeira. Não se preocupe, mais tarde eu compro um capacete de melancia de plástico para você online. Mas então a realidade o atingiu. Não havia compras online neste mundo. Ele esfregou a testa, percebendo seu erro. Na verdade, vou te levar à loja de brinquedos da cidade hoje à noite. Quem sabe a gente encontra um capacete de melancia lá. Dragonite se animou, satisfeito com a solução. Uó! Ao ver seu rosto alegre, Naoki acrescentou pensativo, mas não tenho certeza se um capacete de plástico funcionará da mesma forma que uma casca de melancia de verdade. Afinal, o capacete original era uma casca de melancia de verdade, não um acessório em formato de melancia. Havia uma grande diferença entre os dois. Dragonite pareceu confuso, olhando para a casca podre em sua pata e depois para Naoki. Após um breve momento de reflexão, soltou um "au" resignado. Deixa pra lá. De qualquer forma, ele não precisava realmente do capacete. Ele vivia pacificamente no rancho e não precisava brigar com frequência. Sério que não quer mais? Naoki ergueu uma sobrancelha. Dragonite assentiu, explicando seu raciocínio com uma série de gemidos suaves. Tudo bem, disse Naoki, pensando no grande campo de cultivo lá fora, repleto de plantas ainda não colhidas. Entre elas, poderia haver algumas plantações mutantes capazes de aumentar a força de seus Pokémon. Ele acrescentou casualmente. Talvez eu encontre outra maneira de ajudar você a ficar mais forte em breve. Ele disse isso despreocupadamente, apenas para confortar Dragonite, mas mal sabia ele que na manhã seguinte, plantações mutantes de fato apareceriam nos campos.
Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Abacaxi brilhante e abóbora do tamanho que você quiser. O incidente começou com Ciclizar. De manhã cedo, o orvalho pingava das pétalas na grama macia. Depois do café da manhã, Naoki saiu para ordenhar seu gogoate como de costume. Enquanto isso, Koraidon, Dragonite e Ciclizar estavam lá fora brincando na grama com uma bola que Naoki havia comprado para eles na loja de brinquedos na tarde anterior. Os três Pokémon formaram um triângulo, jogando a bola um para o outro. Quando chegou a vez do Ciclizar, ele acidentalmente avaliou mal sua força, e a bola voou para o campo de abacaxis. Ciclizar soltou um gaala exasperado e correu para o campo para recuperar a bola. Depois de procurar por um tempo, finalmente encontrou a bola aninhada ao lado de um pé de abacaxi. Quando Ciclizar se abaixou para pegar a bola, algo incomum chamou sua atenção, um objeto brilhante não muito longe. Intrigado, ele se aproximou e viu algo extraordinário. O objeto brilhante era um abacaxi maduro e irradiando uma luz suave. Ciclizar nunca tinha visto nada parecido antes. Confuso, mas curioso, correu de volta para informar Naoki. Ao ouvir a notícia, Naoki correu para o campo de abacaxis. De fato, ele avistou o abacaxi brilhante de relance. Um pensamento surpreendente imediatamente cruzou a mente de Naoki. Os Gogoat produziram plantações mutantes novamente. Entusiasmado, ele rapidamente se aproximou do abacaxi brilhante para investigar. Ao tocá-lo, informações sobre a plantação surgiram em sua mente. Abacaxi brilhante, uma plantação especial nascida da energia dos Gogoat. Quando usada no preparo de alimentos, ela produz um efeito de relâmpago. Flash, Naoki refletiu. Seria o movimento do Flash com o qual ele estava familiarizado? Se for assim, quando consumido, o corpo do Pokémon emitirá uma luz que pode dissipar a escuridão e iluminar os arredores. Perfeito para a exploração de cavernas ou para navegar em ambientes totalmente escuros. A curiosidade de Naoki foi aguçada. Ele estava ansioso para experimentar com aquela nova cultura. Mas então, outro pensamento lhe ocorreu. E se houver mais culturas mutantes nos outros campos? Contendo a excitação, Naoki decidiu manter a paciência. Respirou fundo e começou a inspecionar metodicamente as outras plantações em seus campos, uma por uma. Enquanto ele os examinava, algumas informações surgiram em sua mente. É milho comum, o trigo comum, a lúpulo comum, a abóbora comum. Nada mais? Naoki murmurou, sentindo uma pontada de decepção. Mas ao olhar para o abacaxi brilhante em sua mão, sorriu, consolando-se. Ter ao menos uma plantação mutante já é incrível. Eu não deveria ser tão ganancioso. Naoki planejava levar o abacaxi brilhante para o seu quarto para cozinhar e testar seus efeitos. No entanto, quando estava saindo da fazenda, algo estranho chamou sua atenção. No campo de abóboras, em meio a um mar de abóboras grandes, alaranjadas e douradas, uma se destacou. Parecia comum a princípio, mas, enquanto Naoki observava, a abóbora começou a mudar diante de seus olhos. No início, ele encolheu lentamente, ficando do tamanho de uma laranja. Depois começou a crescer, expandindo-se até ficar do tamanho de um pneu. Os olhos de Naoki se arregalaram em descrença diante do espetáculo. Nesse momento, uma nova informação surgiu em sua mente. A abóbora do tamanho que você quiser, uma plantação especial, criada pela energia de Gogoat. Quando usada para fazer comida, ela concede ao prato a capacidade de ajustar o tamanho conforme você desejar. Do tamanho que você quiser? Murmurou Naoki confuso. Que tipo de efeito estranho é esse? Curioso, Naoki entregou o abacaxi brilhante para Ciclizar, que ficou ao lado dele e colheu a abóbora misteriosa. Mesmo depois de se separar da videira, a abóbora não parou de mudar de tamanho. Além disso, seu peso também mudou de tamanho, ficando mais pesada quando grande e mais leve quando pequena. Naoki segurou-o cuidadosamente, sentindo a estranha sensação de seu peso mudando forte em seus braços. Ele levou Ciclizar para a cozinha, colocando a abóbora na tábua de corte. Naoki observou enquanto ela continuava alternando entre tamanhos. Quando atingiu seu tamanho máximo, Naoki pegou uma faca de cozinha e com um suave baque perfurou a abóbora. Para sua surpresa, no momento em que a faca cortou, a abóbora parou de mudar de tamanho. Mas em vez de permanecer em sua forma maior, ela encolheu de volta ao tamanho normal. Que pena, suspirou Naoki. Achei que conseguiria fazer mais alguns pratos com isso. Mesmo assim, não adiantava lamentar. Era hora de testar os efeitos dessas duas colheitas mágicas. Pelas descrições em sua mente, parecia que não importava o prato que ele fizesse com essas frutas e vegetais, eles teriam duas propriedades distintas. Uma daria à comida um brilho intenso, e a outra permitiria que ele controlasse o tamanho. Naoki sabia que para aproveitar ao máximo o abacaxi brilhante e a abóbora mágica, ele precisava ser eficiente, usando a menor quantidade de ingredientes para criar o máximo de pratos sem desperdiçar nada. O abacaxi pode ser usado para fazer carne de porco agridoce, arroz glutinoso com abacaxi, bolo de abacaxi ou até mesmo suco, pensou Naoki em voz alta, considerando suas opções. No entanto, fazer bolo de abacaxi parecia um desperdício, dada a natureza especial dessa cultura. Depois de pensar um pouco, ele tomou uma decisão. Plano. Corte o abacaxi ao meio e use a maior parte da polpa para preparar carne de porco agridoce e suco. A casca restante do abacaxi? Perfeita para fazer arroz glutinoso com abacaxi. Quanto à abóbora, várias receitas relacionadas à abóbora passaram pela sua cabeça, mas uma em particular chamou sua atenção. Torta de abóbora. Simples, tradicional e deliciosa. Era o prato perfeito para esta abóbora especial. Sem mais delongas, Naoki começou a trabalhar.
Ele começou cortando o abacaxi brilhante ao meio, retirando cuidadosamente a polpa suculenta com uma colher e uma faca de frutas. Os pedaços de abacaxi em cubos foram colocados em 2 pilhas separadas, uma para cozinhar e outra para o suco. Em seguida, ele encheu as metades ocas do abacaxi com arroz glutinoso demolhado e polpa de abacaxi em cubos, colocando-os na panela elétrica para cozinhar no vapor. Enquanto o arroz glutinoso com abacaxi cozinhava no vapor, Naoki pegou lombo de porco, ovos e alguns outros ingredientes na geladeira. Ele cortou o lombo em cubos, mergulhou os pedaços em ovo batido e os cobriu com amido. Depois de aquecer o óleo em uma panela, fritou a carne de porco até dourar cada pedaço. Em seguida, Naoki preparou um molho doce e picante, misturando suco de tomate, açúcar, vinagre e alguns temperos. Na etapa final, ele jogou pimentão verde, pimentão vermelho, pedaços de abacaxi e carne de porco frita na panela, refogando tudo até que o aroma enchesse a cozinha. Quando ficou pronto, Naoki desligou o fogo e serviu o prato, carne de porco agridoce com abacaxi. Assim que o prato ficou pronto, uma informação sobre ele passou diante de seus olhos. Carne de porco agridoce com abacaxi. Mas este prato é feito com abacaxi fresco e brilhante e carne de porco macia. O equilíbrio entre doçura e acidez cria uma refeição deliciosamente nutritiva. Efeito de cozimento. Flash. Após servir este prato a um Pokémon, há uma chance de que ele aprenda o movimento Flash, e seu corpo brilhará por 30 minutos. Avaliação. Um prato muito apreciado pelos fãs de sabores agridoces. Naoki sorriu ao ouvir a descrição. Exatamente como eu esperava, disse ele. Flash, um movimento útil, especialmente ao se aventurar em cavernas escuras. Fazer com que um Pokémon o aprenda pode ser útil em explorações futuras. Capítulo 167. Grande e pequeno. Logo o arroz glutinoso com abacaxi ficou pronto. Naoki tirou-o da panela elétrica de arroz e o inspecionou, descobrindo que seus efeitos eram os mesmos da carne de porco agridoce com abacaxi. Arroz glutinoso com abacaxi, mais feito com abacaxi fresco e arroz glutinoso. Efeito de culinária, Flash. Após alimentá-lo com um Pokémon, este tem a chance de aprender o movimento Flash, e todo o seu corpo brilhará por 30 minutos. Avaliação. A fragrância do abacaxi é perfeitamente infundida no arroz glutinoso, resultando em um prato doce, macio e cheio de sabor tropical. Nada mal, disse Naoki com um aceno satisfeito. Ele planejava distribuir o prato para vários de seus Pokémon mais tarde. Feito isso, era a hora de focar na abóbora. Fazer torta de abóbora era muito mais simples do que preparar carne de porco agridoce. Enquanto relembrava a receita, Naoki descascou e semeou a abóbora, limpou-a e fatiou-a antes de cozinhá-la no vapor em uma panela. Enquanto esperava a abóbora cozinhar no vapor, Naoki recolheu as sementes separadamente, planejando torrá-las mais tarde para obter algumas sementes de abóbora fritas. Quem não desperdiça não precisa. Depois que a abóbora foi cozida no vapor, Naoki pegou uma tigela de massa, despejou as fatias macias nela e as amassou até formar um purê de abóbora liso com um rolo de massa. Em seguida, ele adicionou a quantidade certa de farinha de arroz glutinoso e açúcar, amassando a mistura até formar uma massa. Quando tudo estava bem misturado, era a hora de passar para o próximo passo. Ele pegou porções da massa de abóbora, enrolou-as em bolinhas e depois achatou-as em pequenos discos. No total, a abóbora rendeu 32 tortas de abóbora. Por fim, Naoki fritou as tortas em uma frigideira até dourarem, depois as retirou e colocou em um prato para esfriar. Enquanto olhava para as tortas de abóbora douradas e crocantes sobre o prato de porcelana branca, informações sobre a sobremesa passaram pela sua mente. Torta de abóbora. Há uma sobremesa feita de abóbora fresca, farinha de arroz glutinoso e açúcar. Efeito de cozimento. Ajuste o tamanho do seu corpo conforme desejar. Após comer, o consumidor pode alterar o tamanho do seu corpo conforme desejar, mas as transformações são limitadas a 3 usos. Após cada uso, o corpo retorna ao seu tamanho original. Avaliação. Dourado e crocante por fora, macio e macio por dentro com um aroma rico de abóbora. Uma delícia e uma delícia mastigável. 1. Você quer de qualquer tamanho? Naoki refletiu, arregalando os olhos levemente. Ele não conseguiu evitar rir ao imaginar seus Pokémon Koraidon, Ciclizar e Gogoat se transformando em gigantes imponentes, cujo tamanho aumentaria até proporções monstruosas depois de comerem as tortas de abóbora. No segundo seguinte, os olhos de Naoki se arregalaram em descrença. Espere, isso significa. Isso significava que ele agora poderia, teoricamente, criar Pokémon Gigantamax. O que foi ainda mais impressionante foi que a descrição da torta de abóbora não especificava que ela só era eficaz para Pokémon. Isso significava que humanos também poderiam usá-la? O coração de Naoki disparou. Motivado pela curiosidade, ele pegou um pedaço de torta de abóbora ainda quente, soprou algumas vezes para esfriá-la e então a comeu em algumas mordidas rápidas. Fique maior, sussurrou Naoki, quase como se estivesse testando as águas. De repente, seu corpo começou a crescer, seus membros se alongando enquanto ele disparava em direção ao teto. Quando estava prestes a atingir o teto, Naoki entrou em pânico e murmurou rapidamente, pare. Desajeitadamente, ele olhou para si mesmo, estimando que agora tinha cerca de 2,5 metros de altura. 2,5 metros. Era ao mesmo tempo emocionante e um pouco ridículo. Felizmente, a sala estava vazia. Se algum dos seus Pokémon estivesse ali, eles poderiam ter ficado apavorados ao vê-lo aumentar de tamanho de repente. Não é só a minha altura, murmurou Naoki enquanto examinava seu corpo enorme. Todo o resto também aumentou proporcionalmente. Enquanto processava essa experiência surreal, o rosto de Naoki corou. Ele olhou para si mesmo, sentindo-se um tanto envergonhado com seu novo tamanho, e rapidamente sussurrou, fique menor. Em instantes, seu corpo voltou ao normal. Aliviado, Naoki se espreguiçou e expirou profundamente. Que efeito maluco, pensou com uma mistura de admiração e diversão. Mas,
Os pensamentos de Naoki se voltaram para o enorme Dragonite sob a ilha Dragonite. Uma ideia repentina lhe ocorreu. Se eu alimentá-lo com torta de abóbora, ele vai encolher até o tamanho de um Dragonite normal? Um sorriso travesso se espalhou por seu rosto. Vou testar hoje à tarde, decidiu. Por enquanto, era a hora do almoço. Naoki saiu e chamou seus Pokémon. Enquanto se reuniam, ele trouxe a carne de porco agridoce com abacaxi, o arroz glutinoso com abacaxi e as tortas de abóbora. Ele até fez alguns sanduíches para completar a refeição. Quando o almoço foi servido, Koraidon e os outros Pokémon imediatamente começaram a festejar com entusiasmo. Entretanto, assim que deram a primeira mordida na carne de porco agridoce, uma luz branca brilhante envolveu todos eles. Bui! Glaceon engasgou em choque. Ciclizar parecia confuso, Dragonite estava visivelmente surpreso e Alcremie permaneceu calmo. Vendo suas reações, Naoki riu e explicou. Depois de comer o abacaxi e a carne, seus corpos brilharão por cerca de meia hora. Dragonite piscou espantado. Au, ó? Naoki assentiu, sorrindo. Sim, é por causa do abacaxi brilhante que usei para fazer o prato. Au. Dragonite lembrou-se da abóbora que Naoki havia preparado mais cedo. Seus olhos vagaram até a fileira de tortas de abóbora douradas e crocantes sobre o prato de porcelana branca. E estes? Que efeito mágico eles poderiam ter? Naoki hesitou, lembrando-se do surto de crescimento selvagem que experimentara antes. Eu te conto depois que você terminar de comer. Ele certamente não queria que nenhum Pokémon acidentalmente crescesse demais e destruísse a casa durante o almoço. Ao ouvir isso, os Pokémon, liderados por um Dragonite ansioso, aceleraram a alimentação. Depois que a refeição terminou, Naoki reuniu o grupo e os levou para um amplo prado no rancho. Parado diante do Pokémon, que agora esperava em expectativa animada, Naoki pigarreou e instruiu. Tudo bem, agora pensem, eu quero crescer mais. Dragonite pareceu um pouco confuso no início, mas em poucos instantes, seu corpo começou a se expandir. Seu rosto demonstrava puro espanto enquanto continuava a crescer. Naoki gritou rapidamente. Você pode controlar. Basta pensar em parar, e o crescimento cessará automaticamente. Como esperado, a transformação de Dragonite parou, e sua altura final ficou em torno de 6 metros, quase o tamanho de um prédio de 2 andares. Inspirada por Dragonite, Alcremie seguiu o exemplo, observando com admiração enquanto seu pequeno corpo crescia. Ciclizar e Butterfree também tentaram rapidamente, enquanto Glaceon, ainda um pouco hesitante, observava da lateral. A maior surpresa, no entanto, veio de Koraidon. Sem nenhuma instrução especial, ele cresceu até o tamanho de um Pikachu. Naoki não conseguiu conter uma sobrancelha, divertido. Koraidon parecia absolutamente emocionado. Hao, gorjeou alegremente, correndo até Naoki com os olhos brilhantes. Naoki olhou para baixo. O que você quer fazer? Koraidon estendeu seus bracinhos, claramente pedindo um abraço. Naoki hesitou, mas depois cedeu com um sorriso afetuoso, levantando o Koraidon miniaturizado e deixando-o pousar em seu ombro como Pikachu. Com Koraidon agora montado alegremente em seu ombro, Naoki se virou para o restante dos Pokémon que haviam crescido e os lembrou. Cuidado para não crescerem demais e destruírem o rancho. Vocês têm 3 chances de se transformar, seja para crescer ou encolher. Após a terceira utilização, vocês retornarão ao seu tamanho normal. O Pokémon assentiu em compreensão, com Dragonite e os outros parecendo animados com sua nova habilidade. Capítulo 168. Férias na ilha. Às 2 horas da tarde, a caminho da ilha Dragonite, Naoki montou em Dragonite, virando a cabeça para olhar para Koraidon, que ainda estava confortavelmente deitado em seu ombro. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco sem palavras. A brisa do mar soprava suavemente em seu rosto. Em pouco tempo, pequenas cabeças começaram a sair da mochila presa ao peito de Naoki. Alcremie, Glaceon, Ciclizar e Butterfree se amontoaram, observando ansiosamente a cena à sua frente. Você realmente não vai voltar ao tamanho normal? Perguntou Naoki, olhando para o pequeno Pokémon à sua frente. Mais cedo, depois de verem o que Koraidon havia feito, os outros Pokémon decidiram se encolher também, agarrando-se a Naoki como pequenos passageiros. Quando souberam que ele estava indo para a ilha Dragonite, seus rostos se iluminaram de entusiasmo e eles insistiram em ir junto. Sem escolha, Naoki pediu ao seu Gogoat para guardar o rancho e levou o resto dos Pokémon com ele nessa pequena aventura. Enquanto voavam sobre o vasto e brilhante oceano, todos os Pokémon olhavam para a imensidão azul abaixo, com os olhos brilhando de espanto. Era a primeira vez que viam o mar desde que cresceram. Palmo sussurrou suavemente, Palmo. Que lindo! Os olhos gélidos de Glaceon refletiam o oceano cintilante, vasto e maravilhado. Ele jamais imaginara que tal visão existisse. Além das montanhas nevadas e dos icebergs, havia um mundo inteiro lá fora, repleto de grandeza e calor. Ciclizar, que havia crescido em uma cidadezinha antes de vir morar no rancho, compartilhava dos mesmos sentimentos. Isso é tão lindo! Mais lindo que a lua, Dragonite vê, pensou, com os olhos arregalados de admiração. Trei. Uá! Os olhos de Alcremie brilharam com lágrimas de felicidade, impressionada pela beleza ao seu redor. Naoki estava prestes a dizer algo quando notou a expressão nos rostos de seus Pokémon. Sorrindo para si mesmo, pensou, vamos tornar esta uma tarde divertida para eles. Dragonite, fiel à sua natureza, voou rápido e logo chegaram à ilha Dragonite. Ao pousar no centro da ilha, os olhos aguçados de Dragonite avistaram vários Dratini e Dragonair brincando no lago. Assim que viram Dragonite e Naoki chegando, seus olhos brilharam e eles saltaram da água para cumprimentá-los. Dragonite, satisfeito, pensou que eles estavam vindo para recebê-lo. Afinal, ele havia ajudado a cuidar desses Dragonair e Dratini quando vivia na ilha, frequentemente trazendo frutas para eles comerem. Sentindo-se orgulhoso, Dragonite abriu os braços, pronto para abraçar seus velhos amigos. Mas no momento seguinte, o grupo de Dratini e Dragonair passou direto por Dragonite, indo direto para Naoki. Os olhos de Dragonite se arregalaram em choque.
Furioso, apontou para o grupo e gritou, au. Furioso, Dragonite correu até Naoki, envolvendo seus braços protetoramente em volta dele na frente dos outros, tentando mostrar a eles que Naoki era seu bom parceiro e treinador, e não o deles. O Dragonair e os Dratini piscaram para Dragonite, sem se impressionar com seu comportamento infantil. Um dos Dratini chegou a mostrar a língua, fazendo uma careta. Dragonite. Naoki. Naoki deu um tapinha na garra de Dragonite com um suspiro. Certo, acalme-se. Lembre-se, estamos aqui para cuidar de alguns assuntos importantes hoje. Dragonite, percebendo que havia se empolgado, relutantemente soltou Naoki. Naoki abriu sua mochila, colocando delicadamente Alcremie e Butterfree Palmo, Glaceon e Ciclizar no chão, deixando-os correr para brincar com os Dratini e Dragonair na ilha. Enquanto isso, Naoki, Dragonite e Koraidon seguiram em direção ao penhasco. Parado perto do penhasco, olhando para as ondas quebrando abaixo, Naoki se virou para Koraidon e perguntou, você sabe mergulhar? Koraidon pareceu um pouco envergonhado. Hao, eu sei nadar, mas não consigo ficar debaixo d'água por muito tempo. Naoki sorriu com conhecimento de causa. Eu já imaginava. Nesse caso, você pode nos esperar aqui na praia. Não vamos demorar. Koraidon não tentou insistir nem bancar o fofo para convencer Naoki. Assentiu e obedientemente pulou do ombro dele, retornando ao tamanho normal e ficando de guarda no penhasco. Naoki acenou adeus para Koraidon antes de tirar um traje de mergulho de sua mochila espacial. Depois de vesti-lo, ajudou Dragonite a mergulhar no mar azul claro. Liderados por Dragonite, eles nadaram rapidamente em direção ao fundo do oceano abaixo da ilha Dragonite. Não demorou muito para que eles avistassem a imensa figura adormecida descansando sob a sombra da ilha. Naoki deu um tapinha gentil nas costas de Dragonite, sinalizando para ele ir mais devagar. Dragonite assentiu em compreensão e nadou em direção ao enorme Dragonite. Soltando um grito suave e melódico, Dragonite começou a chamar sua contraparte adormecida. Uma chamada, duas chamadas, três. Justo quando Naoki pensou que o gigante Dragonite estava em um sono profundo demais para ouvi-los, os olhos do colossal Dragonite se abriram de repente, revelando orbes douradas. Uma onda de energia bruta e poderosa irrompeu das profundezas, fazendo o oceano tremer. Tanto Naoki quanto o Dragonite ficaram momentaneamente atordoados pela aura. Mas logo, o Dragonite gigante conteve sua presença intimidadora, piscando grog enquanto se concentrava no Dragonite menor e no humano à sua frente. Seu olhar meio adormecido demonstrava perplexidade. Rugido, um som profundo e estrondoso emergiu de sua garganta. Naoki gesticulou para que seu próprio Dragonite traduzisse suas intenções. Após uma breve troca, o gigante Dragonite olhou curioso. Naoki apontou para cima, sinalizando que eles deveriam ir para a superfície para conversar. O gigante Dragonite pareceu entender. Lentamente ele se ergueu do fundo do oceano, seu corpo colossal agitando a água com imenso poder. A súbita correnteza assustou Naoki e Dragonite, e eles quase foram arrastados. Mas antes que pudessem ser levados pelas poderosas correntes submarinas, uma enorme garra de dragão os recolheu, erguendo-os da água e trazendo-os de volta à superfície. Naoki removeu a máscara de oxigênio e respirou fundo. Naquele momento, Koraidon, que observava do penhasco, voou até ele, pegando a mochila de Naoki e trazendo-a até ele. Sem dizer muita coisa, Naoki vasculhou sua mochila e tirou uma torta de abóbora. Virou-se para o Dragonite gigante e perguntou, você consegue abrir a boca? O gigante Dragonite obedeceu, abrindo suas enormes mandíbulas, revelando uma bocarra cavernosa. Naoki hesitou brevemente, engolindo em seco nervoso ao ver a boca enorme. Com um esforço enorme, jogou a torta de abóbora para dentro. Dado o tamanho do Dragonite gigante, Naoki se perguntou se a pequena torta de abóbora teria algum efeito. Tente pensar em ficar menor, Naoki sugeriu timidamente. O gigante Dragonite fechou a boca, contemplando a ideia. E então, algo mágico aconteceu. O outrora imponente Dragonite começou a encolher, seu tamanho diminuindo a uma velocidade visível a olho nu. Em instantes, ele havia se reduzido a um Dragonite de tamanho normal. Felizmente, Naoki estava preparado. Ele rapidamente pulou nas costas de Dragonite antes que a transformação terminasse, garantindo que não cairia. Olhando para o Dragonite, agora de tamanho normal, Naoki perguntou surpreso, como você se sente? Rugido. O Dragonite, ainda atônito com a própria transformação, soltou um grito de alegria. Examinou seu corpo menor e olhou ao redor para o ambiente familiar, porém agora muito maior. Naquele momento, os outros Dragonites na Ilha dos Dragonites perceberam o que estava acontecendo. Vendo o outrora enorme Dragonite agora reduzido ao tamanho deles, eles correram até lá, reunindo-se em volta surpresos e admirados. Capítulo 169. Tornando-se amigo do Dragonite gigante. Ilha Dragonite no Lago Central. Um grupo de Dragonite cercou o agora menor, mas ainda maior que a média Dragonite, com os olhos arregalados de curiosidade e inocência. Ai, como você ficou assim? Au, au, ó. Venha conosco colher frutas das árvores e pegar peixes no mar. Ai. Naoki sentou-se na grama, encostado em Koraidon, comendo as sementes casualmente enquanto ouvia os Dragonites conversando entre si. Havia tanto barulho no ambiente, porém, que ele só conseguia distinguir algumas palavras aqui e ali. O outrora gigante Dragonite parecia apreciar a gentileza e o calor demonstrados pelos outros Dragonites. Agora que estava menor, não parecia mais intimidador e sua aura avassaladora havia desaparecido, tornando-o mais acessível. Mas Naoki sabia que sua força não havia diminuído nem um pouco. Se provocado, este Dragonite poderia liberar sua fúria sem hesitar, sem deixar rastros.
O que quer que o grupo de dragonites tenha dito ao maior pareceu excitá-lo. Naoki observou todos voarem juntos, desaparecendo no céu. Ele deu de ombros, despreocupado. Bem, não é como se eles fossem destruir o mundo, né? Voltando sua atenção para os Pokémon que brincavam por perto, Naoki notou que Alcremie e Butterfree, Glaceon e Ciclizar haviam retornado aos seus tamanhos normais e estavam brincando alegremente com um grupo de Dragonair e Dratini. Mas, onde estava Palmo? Naoki se levantou, examinando a área, mas não conseguiu localizar Palmo em lugar nenhum. Nesse momento, um enorme trovão ecoou do outro lado da ilha. Assustados, Naoki e os dragonites próximos voaram para verificar a origem do som. Naoki montou Koraidon e seguiu o grupo na direção do trovão. De longe, ele finalmente avistou Palmo perto da beira do oceano. Palmo estava ganhando força. Nuvens de tempestade se formaram rapidamente no céu antes limpo, e uma intensa energia elétrica começou a se acumular dentro delas. Logo, um relâmpago azul brilhante caiu, atingindo Palmo diretamente. Com um rugido animado de Palmo, uma eletricidade azul crepitou pelos pelos de Palmo, e seus olhos brilharam com poder elétrico. Uma poderosa corrente irrompeu de seu corpo, atingindo o mar abaixo. Bom, uma onda enorme irrompeu do oceano, enviando água em todas as direções. Quando o mar finalmente se acalmou, Palmo sorriu, revelando 2 dentes pequenos e pontudos. Perto dali, alguns Dratini observavam Palmo com admiração, claramente impressionados com sua capacidade de controlar raios. Se tivessem mãos, Naoki tinha certeza de que estariam aplaudindo. Você me deu um susto. Naoki suspirou aliviado. Ele ficou preocupado que Palmo tivesse brigado com algum dragonite selvagem. Naquele momento, Palmo avistou Naoki. Palmo, gritou alegremente voando em sua direção. Vendo isso, Naoki pensou consigo mesmo. Palmo se acostumou demais a voar. Desde que ganhou a habilidade de levitar, ele raramente o via correr no chão. Isso não vai dar certo, disse Naoki cruzando os braços. Palmo pareceu confuso, inclinando a cabeça em sinal de confusão. Naoki perguntou, você quer evoluir para Palmote? Os olhos de Palmo brilharam de determinação enquanto ele assentia entusiasticamente. Palmo. Naoki explicou gentilmente, se você continuar voando o tempo todo, não conseguirá evoluir para Palmote. Palmo pareceu confuso por um momento, mas Naoki continuou. Pelo que aprendi, se Palmo quiser evoluir para Palmote, ele precisa correr com força no chão. Depois de percorrer uma certa distância, ele pode evoluir correndo. A compreensão surgiu no rosto de Palmo. Palmo. Entendo. Naoki sorriu calorosamente. Então, a partir de hoje, precisamos voltar ao básico. Não depender tanto de voar. Tentar correr mais, ok? Palmo respondeu entusiasmado, pronto para o desafio. É esse o espírito, disse Naoki, dando um tapinha na cabeça dele. Vá brincar com o Dratini por enquanto, e quando chegarmos em casa, podemos correr juntos. O próprio Naoki percebeu que precisava se exercitar. Com toda a comida rica que consumia, carne, peixe e guloseimas, somada ao fato de os Pokémon cuidarem da maior parte do trabalho na fazenda, sua atividade física havia diminuído, o que levou a um leve ganho de peso. Ele apontou para o lago atrás de si. Estarei perto do lago. Quando você se divertir o suficiente, venha me encontrar lá. Palmo assentiu, entendendo o plano. Com isso resolvido, Naoki montou em Koraidon e voltou para o lago central. Assim que pousaram, o grupo de dragonites que havia voado antes retornou, cada um carregando pilhas de frutas e alguns até mesmo roubá-los. Naoki levantou uma sobrancelha, surpreso. Então, ele notou o antigo dragonite gigante se aproximando dele, com os braços cheios de frutas. Ele as colocou na frente de Naoki com uma expressão satisfeita. Rugido, gritou alegremente o dragonite. Naoki piscou, observando a cena. Colocou algumas sementes na boca, ainda processando o que via. De repente, a voz do dragonite pareceu ser traduzida automaticamente em sua mente. Ho-oh. Meu amigo, obrigado pela comida que estou dando a você. Naoki ficou surpreso. O gigante dragonite realmente o considerava um amigo? Amigo? Naoki perguntou o incerto. O dragonite continuou embora suas palavras estivessem um pouco quebradas e hesitantes. Rugido. Você, urso dos sonhos, me ajudou a encontrar meus companheiros. Eu lhe agradeço. Você é meu amigo, meu. Parecia que o dragonite ainda estava se adaptando ao novo ambiente, e sua língua ancestral tornava a tradução um tanto confusa. Mas Naoki entendia o sentimento. Era grato e o considerava um amigo. Para ser honesto, Naoki estava genuinamente feliz. Você está planejando ficar aqui para sempre? Perguntou Naoki, curioso sobre o futuro do gigante dragonite. O gigante dragonite assentiu com entusiasmo. Rugido. Sim. Isso é ótimo, disse Naoki, sinceramente feliz por isso. Com uma energia alegre, o gigante dragonite se virou e saiu correndo, em direção ao seu novo lar na ilha Dragonite. Enquanto Naoki o observava partir, um pensamento lhe passou pela cabeça sobre Bill, o pesquisador que estivera investigando o dragonite gigante. Ele se perguntou como Bill reagiria a essa notícia. Conhecendo a personalidade de Bill, Naoki imaginou que ele provavelmente ficaria muito feliz em saber que o gigante dragonite havia encontrado os companheiros que estava procurando há tanto tempo. Naoki pegou a fruta que o gigante dragonite havia deixado para ele, entregando uma para Koraidon antes de dar uma mordida. Isso é maravilhoso, disse Naoki em voz alta, sentindo uma onda de contentamento tomar conta dele. Koraidon olhou para cima, curioso. How? O que é tão legal? Naoki sorriu e disse, nunca imaginei que um dia eu seria capaz de participar pessoalmente deste mundo, ajudando Pokémon como alguns treinadores fazem. Koraidon inclinou a cabeça, confuso. How? Não entendi. Naoki riu baixinho. O que quero dizer é que fico feliz em poder ajudar os Pokémon. Se sua jornada até este mundo tivesse algum significado maior, deveria ser este. Ajudar Pokémon, formar laços com eles, e no processo encontrar a cura dentro de si.
Capítulo 170. O poder de Dragonite e o convite para o festival de verão. A reunião terminou com sucesso, mas antes de retornar ao rancho, ainda havia uma coisa que Naoki queria fazer. Ele planejou testar o limite de tamanho de Pokémon gigantes depois de comer torta de abóbora e ver se seus movimentos mudariam em força ou efeito. Então, ele chamou seu Dragonite e o alimentou com outro pedaço de torta de abóbora. Dragonite entendeu a intenção de Naoki. Depois de comer a torta, deixou a ilha e voou sobre o mar. Naoki e Koraidon estavam no penhasco na borda da ilha Dragonite, observando a distância. Dragonite parou a cerca de 100 metros da costa. Então seu corpo começou a crescer rapidamente. 3 metros, 5 metros, 7 metros, 15 metros, 25 metros, 30 metros. No final, Dragonite se transformou em um gigante, quase do tamanho do gigante original. Seu corpo enorme atingiu o mar com um respingo tremendo, criando ondas enormes como uma criatura marinha colossal. Parece que é quase do tamanho do Dragonite gigante. Será que esse é o limite máximo mencionado na descrição da torta de abóbora? Naoki se perguntou em voz alta enquanto observava. Depois de pensar por um momento, ele gritou: tente usar um movimento. Dragonite respondeu com um rugido e se concentrou. De repente, um estrondo alto ecoou enquanto nuvens escuras se formavam de todas as direções. A cobertura de nuvens era imensa, bloqueando o sol e projetando uma sombra até mesmo sobre a ilha Dragonite. Trovões se bombaram e uma chuva forte começou a cair, encharcando instantaneamente o mundo inteiro com um aguaceiro. A tempestade repentina assustou os Dragonites da ilha Dragonite, que voaram para investigar. Eles rapidamente avistaram o gigante Dragonite no mar, seus rostos cheios de choque e confusão. Ai! O quê? Outro Dragonite gigante? Dragonite também ficou chocado, mas por um motivo diferente. Estava impressionado com o poder absoluto do movimento que acabará de usar. Olhando para o céu tempestuoso, Dragonite se lembrou de algo que Naoki lhe disse uma vez: deixe o mundo inteiro ser coberto pela sua chuva. E agora aconteceu. Dragonite ficou emocionado, e Naoki compartilhou sua excitação. Parece que os movimentos dos Pokémon ficam mais fortes quando eles se tornam gigantes. Será que eles conseguem usá-los várias vezes? Devíamos pedir para o Dragonite testar outro movimento, ponderou Naoki. Com isso, ele montou Koraidon em direção a Dragonite e pediu que ele parasse a chuva e tentasse um movimento diferente. Dragonite assentiu, mas então gesticulou para Koraidon, indicando que Naoki deveria se mover para uma distância mais segura, pois o próximo movimento seria incrivelmente poderoso. Compreendendo o aviso, Koraidon não perdeu tempo. Virou-se e voou com Naoki para um local seguro. Quando Naoki estava longe o suficiente, Dragonite começou a se mover. Uma energia dracônica roxa envolveu o corpo maciço de Dragonite enquanto ele girava no mar. A rotação intensa causou a formação de uma forte tempestade, e conforme Dragonite continuava a girar, a tempestade se transformou em um tornado gigantesco. O mar foi atraído pelo tornado, criando uma tromba d'água que conectou o céu escuro ao oceano, dando a aparência de uma força capaz de destruir o mundo. Oh! Tão assustador. O jovem Dratini na ilha tremeu de medo, observando a cena aterrorizante se desenrolar. Até os outros Dragonites tinham expressões sérias. Felizmente, Dragonite não deixou o tornado durar muito tempo antes de dissipá-lo. Seus olhos brilhavam de excitação enquanto ele avançava para seu terceiro movimento, Fúria do Dragão. Energia de dragão roxo irrompeu da boca de Dragonite, transformando-se em uma enorme explosão de chamas que disparou para frente. Com um estrondo alto, o mar, que estava apenas começando a se acalmar, foi novamente agitado por ondas enormes. Naquele momento, após usar seu terceiro movimento, o corpo enorme de Dragonite de repente emitiu um som de sopro, encolhendo de volta ao seu tamanho normal em uma nuvem de fumaça. Naoki ficou um pouco surpreso, mas logo percebeu. Parece que Pokémon gigantes só conseguem usar 3 movimentos aprimorados antes de retornar à sua forma original. Isso é semelhante ao Dynamax. Ele riu sozinho pensando. É como uma versão imitação do Dynamax. Quando Dragonite voou de volta para ele, Naoki perguntou: você pode se transformar novamente? Ai! Dragonite assentiu confiantemente. Tente encolher desta vez, sugeriu Naoki. Dragonite obedeceu rapidamente, seu corpo encolhendo até ficar tão pequeno e adorável quanto um Pikachu. Naoki olhou para o pequeno Dragonite com curiosidade e disse: agora, mostre-me seus movimentos novamente. Dragonite assentiu ansiosamente e começou a demonstrar seus ataques. Naoki observou atentamente. Quando Dragonite ficou menor, seus golpes também ficaram menores e menos poderosos, mas havia uma compensação. Dragonite podia usar os golpes com mais frequência. Para confirmar sua teoria, Naoki fez Dragonite usar o raio trovão continuamente. Dragonite conseguiu usar o movimento 38 vezes antes de finalmente retornar ao seu tamanho normal. Naoki começou a resumir suas descobertas em voz alta. Quando um Pokémon cresce, seus movimentos ficam mais fortes. Mas ele só tem 3 chances de usar movimentos aprimorados antes de retornar ao normal. Ele continuou. Por outro lado, quando um Pokémon encolhe, seus movimentos ficam mais fracos, mas ele pode usá-los com mais frequência. Se nenhum movimento for usado, parece que o Pokémon pode permanecer em sua forma menor indefinidamente. Certo, vamos deixar isso para lá por enquanto, disse Naoki, satisfeito com o experimento. Ele se virou para o Dragonite gigante, que estava ouvindo por perto, e explicou sua conclusão. O gigante Dragonite piscou, absorvendo as palavras de Naoki. Naoki acrescentou pensativamente: é melhor não usar suas habilidades, a menos que seja absolutamente necessário. Se você usar todas as 3 chances, talvez não consiga retornar a esse estado. Como a torta de abóbora não pode ser conservada por muito tempo e desaparece depois de ser comida, e não há garantia de que Naoki consiga cultivar abóboras do mesmo tamanho na próxima vez, o gigante Dragonite assentiu e fez uma anotação mental disso.
Ótimo! Naoki sorriu calorosamente para o Dragonite gigante. Instintivamente, estendeu a mão para lhe dar um tapinha na cabeça, assim como fazia com outros Pokémon. Entretanto, assim que o gigante Dragonite percebeu sua mão se movendo em sua direção, seu olhar se voltou para sua mão pairando. Naoki fez uma pausa desajeitada, sua mão congelou no ar, antes de retirá-la timidamente, repreendendo-se internamente por ter o hábito de ultrapassar limites com Pokémon maiores. Tentando bancar o tranquilo, Naoki fingiu que nada tinha acontecido e gritou: certo, é hora de ir para casa. Adeus, Dragonite. Ele se virou e viu o outro Pokémon brincando com o Dratini. É hora de ir para casa. Voltaremos e brincaremos novamente em breve. Relutantemente, Ciclizar, Butterfree, Alcremie e Glaceon se despediram dos Dragonair e Dratini na ilha e retornaram para o lado de Naoki. Ele gentilmente devolveu cada um as suas Pokébolas. De repente, apenas Koraidon e Dragonite permaneceram do lado de fora. Dragonite estava ocupado sendo interrogado por um grupo de Dragonites da ilha Dragonite. Ele se deleitava com a admiração deles, contando com orgulho sobre o gigantismo que Naoki acabará de ajudá-lo a vivenciar. Naoki sorriu para si mesmo, imaginando a conversa deles sobre a transformação. Caminhou até onde sua mochila estava na grama, jogou-a sobre os ombros e pulou em Koraidon. Vamos, Dragonite. Hora de ir para casa, ele gritou. Ai, Dragonite respondeu animadamente, correndo até Naoki e dando um grande abraço na frente de todos os outros Dragonites antes de seguir Koraidon no ar. Tchau, até a próxima. Naoki acenou para o grupo de Dragonites selvagens enquanto eles voavam para longe da ilha dos Dragonites. À medida que a ilha Dragonite desaparecia gradualmente de vista, Naoki não pôde deixar de se sentir um pouco decepcionado. Ele não tinha visto os familiares Dratini e Dragonair, que costumavam vir se despedir dele. Ele se perguntou se eles teriam saído para colher frutas silvestres ou talvez estivessem cochilando no fundo do lago. Das vezes anteriores, eles estavam tão ansiosos para se despedir, mas a ausência deles desta vez deixou Naoki com uma pequena pontada de decepção. Mesmo assim, ele não se deteve muito no assunto. Koraidon voou rapidamente e em cerca de 1 hora, eles retornaram ao rancho. Ao pousar no pasto, Naoki olhou ao redor e viu que seu Gogoata ainda descansava pacificamente na grama. Era um sinal de que tudo estava calmo no rancho e que nada de significativo havia acontecido em sua ausência. Sentindo-se aliviado, Naoki liberou todos os seus Pokémon de suas Pokébolas, deixando-os vagar livremente e brincar no rancho. Depois de jogar a mochila na cama, Naoki foi até a geladeira para pegar uma garrafa d'água. Assim que a abriu, ouviu Ivan chamando-o lá de fora. Naoki pegou uma garrafa de suco e tomou um gole casualmente enquanto saía para encontrar Ivan. Enquanto isso, lá dentro, a mochila de Naoki se contraiu levemente. O zíper se abriu lentamente e cabecinhas de vários tamanhos surgiram, olhando curiosamente para o ambiente desconhecido. Lá fora no pasto, Ivan entregou uma carta a Naoki, com o rosto cheio de entusiasmo. Ei, Naoki, você ouviu? O torneio de pesca está chegando. Naoki ergueu uma sobrancelha. Torneio de pesca? Ivan assentiu ansiosamente. Sim, no dia 20 deste mês. Ivan cutucou Naoki de brincadeira com o ombro. Ouvi do Zack que você é muito bom em pescar. Ele disse que você pescou 1 tonelada de peixes alguns meses atrás, então aposto que você vai se sair bem no torneio. Naoki ficou ali sem expressão por um momento pensando. Devo dizer a ele que foi Koraidon quem fez toda a pesca? Ivan, alheio, continuou falando. Ouvi dizer também que o vencedor ganhará uma vara de pescar de colecionador. Aparentemente é uma vara forte o suficiente para pegar até um Gyarados. Naoki não pôde deixar de pensar. Isso não é nada. Eu vi uma vara que poderia pegar um Kyogre. Ele olhou para a carta em sua mão. Este é um convite para o torneio de pesca? Perguntou. Ivan balançou a cabeça. Não, este é para o Festival de Fogos de Artifício. O prefeito Thomas enviará um convite separado para o torneio. A festa de fogos de artifício vai acontecer em breve. Naoki piscou surpreso. Festival de Fogos de Artifício? Já? Ivan assentiu entusiasmado. É dia 31 de maio, lá na praia. A carta tem todos os detalhes. Vai ser uma grande celebração com toneladas de fogos de artifício iluminando o céu noturno ao mesmo tempo. Você precisa levar seu Pokémon para aproveitar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.